Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Números Falam, uma produção original Neofeed. Eu sou o Márcio Croin e no programa de hoje eu converso com Guilherme Sampaio, CFO da JSL, a maior empresa logística do país. Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Márcio. Obrigado pelo convite. Obrigado a você por estar aqui e a dinâmica do programa é bem simples. Eu trouxe 5 números do último balanço da JSL para você ajudar a dirigir comigo. Vamos nessa? Vamos nessa. E no final vamos inverter. Eu faço a pergunta e você me responde com números. Fechado. Combinado. Vamos lá. E lembrando você que está nos assistindo ou nos ouvindo, todos os números que a gente traz aqui no Números Falam estão disponíveis no site de Relações com Investidores da JSL Logística. Guilherme, nosso primeiro número para você. 393 milhões de reais foi o EBITDA da JSL no terceiro trimestre, uma expansão de 31,5% sobre o mesmo período do ano passado. Quais são os elementos que fizeram a empresa atingir esse objetivo? Excelente. Primeiro, obrigado pela primeira pergunta. Acho que talvez o número mais relevante que a gente teve no trimestre é o maior EBITDA que a gente já reportou. É um crescimento super expressivo. A receita cresceu 24% no mesmo período, né? Terceiro trimestre desse ano contra o terceiro trimestre do ano passado. E o EBITDA 31%. Então, uma expansão de margem, uma melhoria de eficiência operacional. Principais componentes, eu diria. A gente está trabalhando muito forte desde que a gente fez o IPO lá em setembro de 2020, né? A gente está completando 3 anos agora de empresa de logística, puramente de logística na Bolsa. A gente tem feito um trabalho muito grande de eficiência operacional, de redução de custo, de olhar para dentro de casa. O segundo ponto, um ganho de escala. Então, hoje, a companhia já é uma companhia de 10 bilhões de reais, se a gente analisar o terceiro trimestre. Então, esse ganho de escala, obviamente, traz para a gente uma possibilidade de ganho de eficiência, né, de redução de custos, na medida do possível. E, por último, a gente tem um acúmulo já, uma safra de contratos que já estão precificados num patamar mais atualizado, tanto do custo de capital do Brasil, que cresceu radicalmente aí nesses últimos 3 anos, quanto do custo de insumos. Então, a gente já tem uma safra de contratos talvez mais alinhados com o custo Brasil nesse momento. Então, somando esses 3 fatores, está aí uma margem de 20,2%, que são os 393 milhões de reais de EBITDA. Se eu pegar os 9 primeiros meses do ano, essa expansão é de 70,6%. Eu até trouxe aqui. Significa que 2023 é o ano da eficiência operacional da empresa? Sim, mas eu acho que os 70% a gente está falando aí, a gente está colocando, tem que comparar banana com banana. Tá. Né? Então, a gente tem aquisições de empresas que foram feitas esse ano. Então, agora, em 2023, né, a gente tem 2 aquisições. Então, a gente já adquiriu a IC Transporte, que começou a ser consolidada no nosso balanço em maio, e a FSJ, que tem 1 mês no terceiro trimestre. Tá. Então, assim, comparando banana com banana, se a gente comparar o número consolidado, dá isso. Mas se a gente comparar um banana com banana, o número está ali próximo dos 30%. Tá? Então, acho que isso é importante ser dito para a gente deixar o número correto. O número né? correto. É isso. Exatamente. Então, vamos lá. Segundo número para você. Legal. 278,9 milhões de reais é o lucro líquido acumulado pela JSL nos 9 primeiros meses de 2023. O equivalente a quase 2,8 vezes o registrado entre janeiro e setembro do ano passado. O que foi fundamental para a empresa ter a lucratividade nesse período? Isso é ótimo, mas também eu acho que é importante a gente colocar o contábil está correto, são 278 milhões. No segundo trimestre desse ano, a gente a gente registrou uma compra vantajosa pelo valor pago pela IC Transportes. Então, como o valuation, o valor da aquisição, ele foi menor do que o valor da frota da própria companhia, a gente registrou um registro contábil de uma compra vantajosa de 254 milhões, que dá mais ou menos uns 160 milhões ali de lucro líquido, impacto no lucro. Então, compõe esses 278. Se a gente tira isso, o lucro está ali em torno de uns 120, 130 milhões. Esse número, ele está 15% acima do ano anterior. Se a gente pega o terceiro trimestre especificamente, que a gente reportou 58 milhões de lucro líquido, aí sim a gente já vê uma expansão maior do terceiro tri do ano passado com o terceiro tri desse ano. Tá. Muito pelos componentes que eu falei quando expliquei o EBITDA. E aí, já começando a ver um pouco também a redução do CDI e a redução do spread do nosso custo de dívida, que a gente reduziu 0,5 ponto percentual do ano passado para esse. Então, acho que isso compõe o número, né? Compõe o lucro líquido. Taxa de juros impacta bastante?
É uma dívida, a gente tem uma alavancagem de 3 vezes, né? Uma companhia grande, então impacta, sem dúvida nenhuma. Impacta consideravelmente. E isso, obviamente, quanto mais ela se reduzir, mais isso vai aparecer no seu balanço nos próximos meses. A gente até colocou isso no release, e eu acho, talvez, obrigado pela pergunta. Se a gente tiver uma redução de 100 bips na taxa básica de juros, né, no CDI, ela teria tido impacto no nosso resultado do terceiro TRI agora de 20% no meu lucro líquido. Só para você ter uma referência, a gente estaria falando de 12 milhões de reais a mais muita coisa. de lucro. É muita coisa. Então, assim, a gente está vendo essa tendência, né? Acho que o ciclo começou. Então, assim, a perspectiva ela é super positiva. Além do CDI, a gente está fazendo o nosso trabalho, que é o reperfilamento da dívida, a redução do spread da nossa dívida. Isso ajuda. A gente recebeu 2 upgrades, tanto da Fitch Ratings quanto da S&P, que são as 2 agências que cobrem. Então, isso me ajuda. Isso é uma posição de caixa super robusta. Então, a gente aportou 2,7 bi entre caixa e disponibilidades, né? Capital comprometido. Então, isso me ajuda a trazer eficiência para a minha negociação e trazer dívidas melhores e mais baratas para o meu portfólio. Então, isso, sem dúvida nenhuma, tende aí a ter ser super positivo, né, nos próximos trimestres. De alguma maneira, os eventos Americanas e Light impactaram essa estruturação de dívida, ou reestruturação? Sem dúvida. Eu acho que qualquer mexida no mercado de capitais ou no mercado de crédito de uma forma geral, ele aperta e aí a primeira coisa que acontece é que sobe o spread, né? Então, quando você faz qualquer tipo de negociação num momento mais, né, tumultuado como esse, a chance de você fazer alguma contratação que não seja tão favorável é muito grande. Como a gente tinha, né, a gente sempre tem uma política, né, a companhia é muito geradora de caixa, a gente tem uma política de rodar com caixa mínimo sempre adequado, né, então a gente está lá sempre nos 600, 700 milhões de reais de caixa, eu segurei, né, então durante o primeiro semestre desse ano, basicamente a gente não mexeu com isso, a gente foi utilizando dívidas, capital comprometido que a gente tinha com outras linhas, etc., para o financiamento do crescimento da companhia, e agora, que eu acho que o mercado já está mais calmo, já, né, as cartas já estão mais claras, a gente está começando a fazer as contratações corretas. A gente acabou de emitir um CRI, foram 700 milhões de reais, a um custo médio de dívida de 150 bips menor do que meu custo médio. Tá. Então, isso já mostra o potencial que a gente tem aí com os upgrades, com, né, todo o trabalho que a companhia tem feito de entregar os resultados nesses últimos 3 meses, ou 3 anos. 3 anos. E o caixa ter essa robustez é necessário por quê? Então, hoje você tem, a gente cresce, estamos crescendo entre 15% e 20% ao ano, né? Então, a gente está falando, nos últimos 3 anos, a gente está falando de 2,8 bilhões em CAPEX. A gente faz aquisições e a gente é uma empresa que a gente faz parte do nosso planejamento estratégico fazer aquisições de empresas. Então, esse caixa é para financiar o crescimento, basicamente. Então, hoje a gente tem um CAPEX, um caixa e uma captação muito vinculada ao meu CAPEX, expansão, e aquisições de empresas. Basicamente isso. Se você pega por exemplo, a minha alavancagem, ela é uma alavancagem que vem flat, né? Ela vem fixa, não fixa, a palavra é essa, mas assim, ela vem flutuando muito pouco ao redor dos 3 vezes, que é a minha referência. Então, hoje, basicamente, é dívida para CAPEX que está vinculada a contratos de longo prazo. Eu acho que esse é talvez um ponto super importante, uma característica da JSL é que toda vez que eu faço um investimento, quer dizer, eu contrato uma dívida para fazer um investimento, esse investimento ele já está vinculado a um contrato que eu já assinei de longo prazo. Então, eu não tenho ociosidade de estoque dentro do meu balanço. Então, hoje eu tenho tudo que eu tenho de CAPEX, ou ele está trabalhando, ou ele está disponível para venda, para que, né, encerrou o ciclo dele num contrato e eu preciso vendê-lo. Eu não tenho outro modelo de CAPEX dentro dentro da minha estrutura. Isso, sem dúvida nenhuma, dá um conforto para mim e para os investidores e para o mercado de crédito de uma forma geral, que é super, super importante. Aproveitando que você falou de contratos, o terceiro número é o seguinte: 41 meses é o prazo médio dos novos contratos assinados no terceiro trimestre deste ano. Qual é a importância dessa previsibilidade de receita? Muito boa pergunta. Acho que talvez o mais interessante aqui, muita gente pensa que uma empresa, um operador logístico, ele está muito vinculado ao volume do PIB, ao volume da produção industrial, etc. No nosso caso, como a gente tem uma média de contrato ali, nesse trimestre as vendas foram 41 meses, mas tem uma média de contrato ali entre 40 e 50 meses, é a média de contratos que a gente tem. Então, o que acontece? Eu tenho hoje, basicamente, a minha receita do ano que vem praticamente contratada. Então, o meu risco de execução, ele é baixo.
Tá. Porque eu sempre tenho uma contratação dela antes e mantendo esse ciclo de renovação entre a renovação dos meus contratos e a adição de novos contratos, que é o número que você acabou de falar. A gente assinou 910 milhões de reais no terceiro TRI e 2,5 bi no ano. Então, esse é uma receita que é adicional, né? São contratos novos que vão começar a gerar receita a partir do momento que a gente passa a implantar. Tem uns 3 meses ali de implantação, a depender do tipo de projeto, com CAPEX ou sem CAPEX. Isso gera receita, assegura minha receita futura nos próximos trimestres, né? Então, é super importante para a gente, porque traz a resiliência e a previsibilidade que eu vou conseguir entregar esse crescimento que a gente tem entregue aí orgânico, né? Nos últimos anos. E tem característica diferente de segmento nesses contratos? Então, o pessoal do agro contrata por um período diferente de quem é um varejista. Existe essa diferença? Perfil, sim, existe. Eu acho que tem primeiro uma grande divisão entre o que tem ativo e o que não tem ativo. Então, a gente tem o modelo que a gente chama de asset heavy, né? Então, eu tenho intensivo em ativos. E o asset light, que eu sou leve em ativos. Não significa que eu não tenho ativos. Às vezes, uma carreta, que é a parte de trás do caminhão, ou uma empilhadeira, algo que não é tão relevante do ponto de vista na relação CAPEX-receita. Tá. Quando eu tenho um CAPEX-receita, geralmente são contratos de 5 anos. 5 anos. Tá. 5 anos. Às vezes mais, às vezes 4, às vezes 6, a dependendo do perfil da operação, mas média 5 anos. Quando eu não tenho, aí depende. Se você pega, por exemplo, um projeto de armazenagem, onde você tem, apesar de ser light, porque o real estate, né, o armazém não é nosso, a gente opera, são contratos que você está dentro da operação do cliente. Então, geralmente são contratos de longo prazo. Um contrato de intralogística, uma movimentação dentro da planta do cliente. Tem muita expertise. E se você ficar trocando de fornecedor o tempo todo, a chance de você parar a tua fábrica é muito grande. Tá. Então, geralmente são contratos mais longos, contratos de 5 anos, às vezes 8 anos. Ou, às vezes, tem contratos menores. Às vezes, um transporte de cargas para o varejo. Ou para alimentos e bebidas. Que é um transporte ponto A para o ponto B. Aí, sim, você pode ter contratos de 2 anos, 3 anos. São contratos, talvez, um pouco mais curtos. Então, depende do perfil. Mas, principalmente, está vinculado ao CAPEX. A necessidade ou não do CAPEX. De você investir. E aí o seu CAPEX, de fato, é uma carreta, né? Você tem que investir num caminhão, ou num caminhão. Exatamente. Ou um caminhão, ou um caminhão com carreta, um trator, uma empilhadeira, ou um porta-pallet, no caso de um armazém. São sempre investimentos que estão vinculados àquele contrato específico, né? Perfeito. Mas contratos curtos não, né? Tipo, dá um exemplo aqui. Chegou a Fórmula 1 em São Paulo, você tem que trazer de Guarulhos, Viracopos para Interlagos. Isso faz sentido? É interessante essa pergunta, porque a Rodomeu, que é uma das empresas que a gente comprou, a gente comprou 8 empresas, né? Desde setembro de 2020. E uma delas, ela era responsável por toda a operação da Fórmula 1. Acho que hoje ela faz um pedaço. Até preciso confirmar, mas eu acho que ela ainda faz um pedaço. Mas ela era responsável por 100% da operação da Fórmula 1. Era um contrato spot, tinha início, meio e fim. Mas sim, ela fazia e podemos fazer, não tem problema nenhum. Só é uma questão de adequar o projeto e o perfil dos ativos que a gente tem. Exatamente. É questão de projeto e ativos, né? As duas coisas têm que estar casadas, né? Isso. Quarto número, Guilherme. 5,7 bilhões de reais era o endividamento bruto da JSL no terceiro trimestre deste ano. Um crescimento de 49,2% sobre o mesmo período do ano passado. Por que a dívida da empresa aumentou nesse período? Interessante. Quando você pega, então, colocando tudo junto, né? Aqui você tem 2 principais componentes. Aquilo que eu te falei, a gente capta a dívida para CAPEX ou para fazer aquisições, basicamente. O que impacta a minha dívida líquida isso é dívida bruta. Bruta, essa é bruta. Porque a líquida cresceu 30%. Então, no final de setembro eu emiti o CRI, então impacta a tua dívida bruta, tem 700 milhões de reais aí que, né, na líquida ela zero, né? Porque o caixa está lá ainda. Então, o crescimento, ele basicamente foi CAPEX, aquisições e a adição da dívida líquida das empresas que eu comprei. Então, a IC Transporte, por exemplo, veio com 250 milhões de dívida que eu coloquei para dentro. Então, esse número vai empilhando dentro da minha dívida bruta. Minha dívida líquida está em torno de 4,5 bi no fechamento do trimestre. Tá. Isso saudável, né? Você já vem explicando aqui que faz parte da estrutura do negócio você ter um endividamento desse. Sem dúvida. Se você pegar, por exemplo, minha alavancagem, para mim o que mostra o quão saudável está isso é o índice de alavancagem. Né? Então, minha alavancagem ela cai do segundo TRI para o terceiro TRI, então 0,2. Hoje eu estou reportando
2,63 com aquela compra vantajosa, 3,09 que é o índice oficial e correto do mercado olhar. Não é o reportado é 2,63, que mas o correto é tirar esse efeito, porque é um efeito não recorrente, 3,09, uma redução versus o segundo TRI. Então, para mim, esse é o indicador que me faz mostrar o quão saudável está essa dívida, né? O quanto eu consigo gerar de caixa versus a dívida que eu estou, versus o aumento da minha dívida. O grande ponto é a gente ter certeza que a gente está olhando esse indicador e isso vai fazer com que eu mantenha o crescimento da companhia e mantenha um ritmo de endividamento sempre controlado em relação à minha capacidade de crescer e de gerar caixa, né? Para fazer frente a essa dívida. E também não faz sentido você baixar muito, né? Não faz sentido porque é uma questão de, principalmente agora nesse momento que as empresas médias e pequenas, né, os operadores logísticos médios e pequenos estão passando por um problema, assim, por uma fase difícil. Juros subiu demais, o ativo subiu demais, os insumos subiram demais e não necessariamente todo mundo conseguiu repassar esse custo para o cliente. Então, é um momento muito importante para a gente. De oportunidade, exatamente. Hoje eu sou a maior empresa do Brasil, uma empresa de 10 bilhões de reais, tem um caixa saudável, um balanço saudável. Então, assim, é uma oportunidade que a JSL tem hoje de ganhar mais contratos, né, de conquistar mais contratos com clientes e, ao mesmo tempo, em alguns momentos, se houver a oportunidade de a gente fechar, fazer novas aquisições. Boa. Nosso quinto número para você. 153,1 milhões de reais foi o CAPEX líquido da JSL no terceiro trimestre de 2023, uma redução de 49,7% sobre o mesmo período de 2022. Esse número mostra que a empresa não precisou fazer tantos investimentos em bens de capital e ativos intangíveis? Interessante, né? É um número que eu comecei a olhar quando a gente pensou aqui nessa conversa, quando eu comecei a me preparar para essa conversa. O nosso CAPEX está muito vinculado ao contrato, que é aquilo que eu te falei. Então, dependendo do perfil dos contratos que eu fechei naquele trimestre ou no trimestre anterior, isso impacta diretamente o CAPEX que eu reporto. Então, quando eu pego o ritmo de crescimento, de adição de receita, ele está muito parecido. A gente está falando lá nessa época de 16, 17 milhões por mês. Esse trimestre a gente está falando dos 910 milhões, são 22 milhões de reais por mês. Então, está muito parecido. O ponto é que o perfil de contratos que a gente fechou nesses últimos 3 meses... nos últimos 6 meses, eles têm uma característica asset light. É uma característica asset light. Então, eu tenho uma capacidade de geração de receita, de adição de receita nova, mas não necessariamente com a necessidade de fazer o mesmo perfil, mesmo tamanho de CAPEX. Então, basicamente por isso, acho que um ponto positivo também, a gente aumentou, até pela escala e pelo tamanho, a venda dos ativos. Então, quando você pega o CAPEX líquido, né, ele é composto né, eu tiro dali o que eu vendi dos ativos, então a gente aumentou essa relação do trimestre do ano passado para esse. Mas, basicamente, é uma junção dos dois né, do perfil dos contratos que a gente vendeu e desse aumento da venda dos ativos. Vocês têm que renovar muito frota? Vocês têm que vender caminhões que estão, ou tratores, ou... né, frota é renovável por tempos em tempos? De tempos em tempos. Aí depende do perfil do ativo e depende da operação para o mesmo ativo. Então, tem ativos, por exemplo, uma operação florestal, que roda no barro, na terra, 3 anos. 3 anos. 3 anos. É rápido. Se você, por exemplo, às vezes tem uma carreta que roda com produto leve numa estrada, São Paulo, por exemplo, tem uma infraestrutura bem melhor do que a média do Brasil, é uma carreta que dura 15, 20 anos. Então, depende do perfil do ativo e do perfil da operação. Então, cada um tem específico. E isso é uma coisa que você só aprende com o tempo. E talvez seja um dos maiores segredos de receita do bolo que a JSL tem, né? É a capacidade de saber entender qual é o tipo de depreciação que eu vou ter em cada um dos ativos. E como é que eu reflito isso num projeto ou na minha precificação. Porque se eu erro nisso, se eu imagino que eu vou vender o ativo a, sei lá, 50% do preço que eu comprei e no final, quando eu vou vender, eu vendo a 30%, porque ele depreciou mais, você perde o valor. Exatamente. Bate diretamente no resultado da companhia. Então, esse segredo de você aprender ao longo do tempo de como cada tipo de ativo deprecia e como é que você precifica ele é muito importante. Então, sim, a gente precisa vender. Terminou o ciclo do contrato, a gente precisa vender esse ativo. E aí, faz parte do negócio, né? O ciclo contrato, faço o CAPEX, opero durante o período que aquele CAPEX está previsto de operar e no final do ciclo eu tenho que vendê-lo. E o governo estava discutindo até há pouco tempo a ideia de colocar caminhões GLP
GLP, é isso? GLP. GLP e tudo mais, e trazer isso para o Brasil. Faz sentido vocês, como a maior do país, pensar nisso? Faz sentido. A gente já tem tecnologia disponível que o caminhão a GNV, ele tem performance, que isso é uma coisa super importante, né, no mercado, porque senão a conta não fecha. O grande desafio que a gente tem aqui, principalmente, é a infraestrutura. Então, hoje, se você pegar algumas rotas em São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, você consegue operar. O grande ponto é, como é que eu rodo no resto do Brasil? Então, eu preciso ter infraestrutura de abastecimento desse tipo de caminhão para eu conseguir rodar a GNV. Se eu não tiver isso, esquece. Não adianta. Simplesmente não funciona. Mesmo ponto dos elétricos. É isso aí. Eu ia perguntar dos elétricos e faz todo sentido. Mesmo ponto dos elétricos. Não adianta você colocar nesse Brasilzão aí que ainda não tem infraestrutura. Eu preciso da infraestrutura para abastecer. Senão não funciona. Então, Mas é uma coisa que a gente está estudando. A gente já tem na nossa operação, em algumas operações, que a gente tem mais operações circulares, ali num perfil mais, num perímetro mais definido, a gente já tem caminhões e ônibus. E é uma questão agora de desenvolver infraestrutura, desenvolver tecnologia e vai seguindo. Mas do ponto de vista de performance, já tem tecnologia. Tem tecnologia. Que bom. Vamos lá, Guilherme. Jogo rápido agora, na verdade, invertendo os papéis. Eu faço a pergunta e você me responde com um número, hein? Legal. Vamos ver quais você escolhe. Vamos lá. O melhor número a ser apresentado? Acho que o melhor número que a gente pode apresentar é a evolução do retorno da companhia, do IPO para cá. Acho que tem 8,4 pontos percentuais de evolução no ROIC. Então, em setembro de 2020, quando a gente fez o IPO, a gente reportava um ROIC de 7,3 pontos percentuais. Hoje a gente está reportando um ROIC de 15,7. Então, todo esse trabalho de eficiência, de fazer mais com menos, etc., de ter uma estrutura de capital mais enxuta, etc., está refletido e também na performance do negócio. A qualidade das empresas que a gente comprou, que vieram junto nesses 8... Tem essa escolha também, né? Não adianta você colocar um ativo ruim dentro. Sem dúvida. Então, acho que para mim esse é talvez o melhor número que a gente possa reportar nesses... Ideia é continuar crescendo? O ROIC? Eu queria poder te dizer que dá para fazer mais 8, mas não posso prometer. Calma, sem dúvida nenhuma, a gente trabalha para evoluir, mas eu diria que é muito mais uma coisa incremental do que dobrar. Do que dobrar de tamanho de novo. O número que melhor representa a JSL? 10 bilhões de reais de receita. Hoje, como a gente é a maior empresa de logística desde 2001, a gente abriu o capital com 3,5 bi, 3 bi 400, 3 anos atrás. Hoje é uma empresa de 10 bilhões de reais. Então, talvez essa transformação de escala, o tamanho da JSL, o que representa, né, a JSL e todas as empresas que a gente adquiriu, talvez seja o número que mais representa a gente hoje. Um número importante, mas que ninguém olha para ele. Geração de caixa. É mesmo? É uma pergunta que eu nunca recebo. Se você olhar a geração de caixa operacional da JSL nos últimos 9 meses desse ano, 1 bilhão de reais. 1 bilhão. Então, esse é um número que eu geralmente não recebo a pergunta, mas está lá. E esse é um número que me permite crescer a 15%, 20% ao ano, fazer esse movimento de CAPEX, fazer as aquisições e manter a alavancagem. Que interessante o mercado não perguntar justamente isso. Não pergunta. Que interessante. O número que não sai da sua cabeça? Acho que talvez não saia da minha cabeça, mas o número que eu mais tenho ali no meu radar como disciplina, alavancagem. Alavancagem. Ter certeza que meu EBITDA vai virar lucro. Você falou muito aqui nesse número, então certeza absoluta que é o que você não desgruda. Eu preciso ter certeza que meu EBITDA vai virar lucro. E cada vez mais. Então a gente trabalha sempre para ter esse número cada vez menor. Pra gente fechar, o próximo número vai ser? Lucro líquido. Acho que a gente veio de um ciclo de muito crescimento e muita melhoria de performance operacional. E eu acho que agora a gente precisa traduzir, mas também junto com isso, um CDI que saiu de 2, né, para 13,75, e um crescimento que veio acelerado. Né? Então, a gente precisa agora manter o crescimento, acho que essa é a determinação do conselho, mas traduzir esse crescimento operacional em lucro líquido. Né? Transformar isso na última linha. Então, fazer o mesmo movimento que a gente fez com a margem operacional. Perfeito. Próximo trimestre, então, você vai vir contar pra gente, já que a gente não pode antecipar nada, né? E nem tem como, né? Porque aí no quarto trimestre está estamos nele, né? Está acontecendo.
Guilherme, obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. E obrigado a você que nos ouviu, nos assistiu. Acompanhe o Neofeed em todas as redes sociais e aproveite para compartilhar esse programa com o Guilherme. Mais gente pode saber e entender o que é a JSL. Obrigado e até a próxima.